Pode começar, né? Bom, eu queria agradecer a todo mundo por ter aceito o convite para participar da banca da defesa da tese de doutorado da Amabile. Olha só, chegou o grande dia, hein? Chegou. Há 3 anos atrás, quando ele entrou aqui, parecia que o dia não ia chegar. E o dia chegou, e para mim chegou muito rápido. Como para todo mundo, parece que a gente vive para esse dia, não é? É uma imersão de 3 anos nesse dia. Só quem viveu sabe. Exatamente. Mas aqui E aqui no nosso programa a gente defende por 3 anos. Então, é uma coisa, muito rápido que passa, né? E então a gente vai começar hoje o último dia, né, da Amabile para alcançar o seu objetivo final, que é ser doutora em meio ambiente e recursos hídricos. E para isso a gente conta com a participação, né, da banca externa, o Dr. Cleverson Freitas, meteorologista formado aqui no Unifei, e tem o seu doutorado feito na Universidade Federal Universidade São Paulo, Exalc. Nossa, já Unifei, já estava falando Unifei. Temos o Evandro, que ele é agrônomo, né, Evandro? É engenheiro florestal. Eu sempre confundo a tua formação, me perdoa. Sou engenheiro agrônomo. Tá. Mas é formado na Universidade Federal de Santa Maria, correto? Correto. E é gremista, não é? Não. Não. Colorado. E a gente tem também a banca interna, que é a professora Vanessa, bióloga de formação da UFLA, a Cássia, que está atualmente fazendo pós-doutorado aqui, e ela também é meteorologista formada, entrou na primeira turma aqui na Unifei, e temos também o professor Marcel, que é o orientador da Amabile, engenheiro florestal, né? Foi meu primeiro orientado no mestrado, eu adoro falar isso. E ele atualmente é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, Amabile, está aqui familiares, amigos, né, presentes aqui também online, eu agradeço a todos vocês. E a gente vai dar início à defesa da Amabile, tá? Ela tem 40 minutos para fazer a apresentação dela. Não sei se você vai querer que eu te avise alguma coisa. Então não vou precisar. E depois a gente começa a arguição. A minha ideia é começar a arguição pelos membros externos, né? Porque a gente está online e aí eu tenho medo de cair a conexão. Depois a gente dá uma pausinha e a gente volta para os membros internos, tudo bem? Acho que dá para fazer assim, né? Então, Amabile, agora é com você. A Cássia vai fazer a gravação da banca, tá? Mas só da banca da defesa da Amabile, tudo bem? Tudo bem. Todo mundo tá de acordo? Sim. Vou preparar a apresentação. Vai com calma, não precisa ficar nervosa. Só tem amigos aqui. Bom, pessoal, bom dia. Vou pedir licença para vocês para eu apresentar sentadinha aqui, para conseguir olhar aqui para o pessoal que está online e me ver aqui certinho. Quero agradecer, primeiro, a presença de todos, né? E hoje eu apresento a minha tese de doutorado vinculada ao programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Unifei, sob orientação da professora doutora Fabrina Bolzan e com orientação do professor doutor Marcel. Não vou apresentar de novo, né? A professora Fabrina já apresentou todos os membros da banca. Eu agradeço por vocês aceitarem o convite e estar contribuindo para a melhoria dessa tese. O título dessa tese é Comportamento Fenológico e Modelagem do Desenvolvimento de Espécies Florestais no Clima Atual e Futuro. A motivação desse trabalho consistiu devido à escassez, né, à carência de estudos fenológicos para espécies florestais, né, devido à grande diversidade de espécies que a gente tem aqui no Brasil, e principalmente de estudos relacionados ao desenvolvimento inicial dessas espécies, né, considerando que o estágio de desenvolvimento inicial ele é o estágio mais sensível
para o desenvolvimento dessas espécies, né? E, além de ser sensível, as plantas, elas são responsivas a diversas variáveis ambientais e principalmente a temperatura do ar, tá? E considerando, né, que a crise climática que já vem ocorrendo e os aumentos de temperatura projetados já até o final desse século, né, isso pode trazer ameaças para o desenvolvimento dessas espécies e acarretar aí em risco financeiro quando a gente pensa lá no viveiro, né, na parte de produção de mudas. Ainda no contexto da crise climática, né, o governo brasileiro ele assumiu diversos compromissos internacionais quando se trata aí de tentar frear o aquecimento global, né? E uma das medidas, né, dos compromissos que o governo assumiu foi tentar a restauração florestal de 12 milhões de hectares aqui no Brasil até o ano de 2030, né? Então, para isso foi criado o PLANAVEG, o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. Consequentemente, né, com essa meta, tem-se também o aumento da demanda lá para os viveiros florestais, né, para aumentar a produção de mudas. Então, o foco desse estudo foi selecionar espécies florestais brasileiras e estudar o desenvolvimento inicial delas, para poder contribuir com informações para os viveristas, né, e também para a gente já ter uma noção no futuro, com esses cenários de aquecimento, como que essas plantas vão se comportar e quais as medidas a gente pode sugerir para os viveristas. Tá? As espécies florestais escolhidas para esse trabalho foram Bauhinia forficata, conhecida popularmente como pata de vaca, a ceiba especiosa, conhecida como paineira, Androanthus chrysotrichus, conhecido como ipê amarelo cascudo, Androanthus impetiginosus, que é o ipê roxo de bola, e a Tabebuia roseoalba, que é o ipê branco, né? Inclusive, essas 3 espécies de ipê, elas já são classificadas pela IUCN como vulnerável e quase ameaçadas, né? Devido à madeira dessas espécies, que ela é de alta densidade, né? Então, tem um grande interesse aí pela madeira, e elas vêm sendo aí exploradas de forma ilegal, né? Então, o governo ele já está tomando certas medidas para tentar proteger essas espécies. E todas elas têm grande importância econômica, ecológica, medicinal, e também elas são muito utilizadas no paisagismo. Essa tese ela foi dividida em 5 capítulos. O objetivo do capítulo 1 foi analisar a influência dessas variáveis meteorológicas lá no campo durante o período reprodutivo das espécies, né? Então, no período de floração, frutificação, maturação desses frutos, a gente quer entender como que essas variáveis ambientais vão estar influenciando naquele momento, somado ao tempo de armazenamento dessas sementes, para ver o que vai influenciar a viabilidade da semente dessas espécies. Nesse estudo também considerou essa outra espécie, a Tabebuia rosea, que ela é conhecida como ipê rosa. No entanto, essa espécie ela é cultivada aqui no Brasil. Aqui na nossa região, em Itajubá, na área de estudo, ela é muito encontrada em área urbana. As sementes utilizadas nesse estudo, elas são provenientes de diversas regiões do Brasil, né, de cidades de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. De acordo com a demanda, né, quando a gente foi recebendo essas sementes, a gente foi realizando os testes de emergência para verificar, né, a viabilidade delas. Então, foram feitos 3 testes em períodos distintos. Esses testes foram conduzidos em casos de vegetação, sob delineamento inteiramente casualizado, constando de 3 repetições por tratamento. Essas repetições, elas são as bandejas de plástico transparente, como vocês podem ver na imagem, né? E foram utilizados 4 tipos de substrato. Solo, do latossolo vermelho, distrófico típico, que foi coletado aqui em Itajubá, areia, vermiculita e uma mistura dos 3 em iguais proporções. Para análise estatística, né, optou-se por utilizar a análise de componentes principais. E para verificar a adequação dessa técnica, né, para esse conjunto de dados, previamente foram testados a correlação pelo teste de Bartlett e do índice KMO. As variáveis que foram consideradas nessa análise foram as variáveis medidas,
do teste de emergência, né? Porcentagem de emergência, o índice de velocidade, o tempo média, velocidade média de emergência. Também foi considerado o tempo de armazenamento dessas sementes, o fotoperíodo de cada local de coleta, né? Que ele foi calculado pelo algoritmo de Kisling, e também as variáveis medidas ali no período que antecedeu a coleta das sementes. Foi considerada temperatura, mínima, média e máxima, radiação solar global, umidade relativa do ar e precipitação acumulada. Como resultados, né, as diferentes amostras das diferentes espécies que nós recebemos, né, elas tiveram também diferentes desempenhos lá de emergência. Os testes, né, para verificar a adequação da técnica da PCA, eles demonstraram, né, que essa técnica era adequada para esse conjunto de dados. Então, realizada a PCA, a gente observou que as duas primeiras componentes principais, elas explicaram ali 61% da variação total desses dados. Aqui na matriz de correlação, a gente pode observar que a gente é uma correlação negativa, significativa, aqui ó, essa parte de laranjinha, principalmente do tempo de armazenamento com a umidade relativa com as variáveis de emergência. O que isso significa? Quanto maior o tempo de armazenamento e maior a umidade relativa, vamos dizer assim, piores esses são os índices de emergência. Isso vai influenciar negativamente ali nas variáveis de emergência, ou vice-versa. Né? Menor tempo de armazenamento, menor umidade, vai influenciar para ter uma melhor emergência, germinação. Falando agora dessas duas primeiras componentes principais, a componente principal 1, ela é uma comparação entre as variáveis de emergência, que é a porcentagem de emergência, o índice de velocidade, o fotoperíodo e a radiação solar, mais as temperaturas, média, máxima e mínima, comparando com a umidade relativa. E quando a gente olha as amostras de semente, a gente pode observar que a amostra 1 da ceiba especiosa, a amostra 1 da tabebuia rósea e as amostras 1 e 2 da baunilha forficata, elas se desenvolveram ali, né, o período de maturação delas ocorreram em períodos com altas temperaturas, radiação e fotoperíodo, e baixa umidade relativa. E, ao contrário, olhando essas duas outras amostras de semente, de Androanthropus e Zotrichus, a gente observa que elas se desenvolveram ali no período da maturação em locais com temperaturas mais amenas, né, menor radiação solar, fotoperíodo, e maior umidade relativa do ar. Então, eles tiveram aí os menores índices de emergência. Já a componente principal 2, ela é uma comparação entre as variáveis de emergência com o tempo de armazenamento, né, e as temperaturas. Quando a gente olha as amostras de espécies, a gente percebe que a tabebuia roseoalba, amostra 1, ceiba especiosa, amostra 1, e Androanthus impletiginosus, amostras 1 e 2, elas tiveram maior tempo de emergência e elas se desenvolveram lá no campo em períodos com temperaturas mais elevadas. Tá? E quando a gente olha as outras amostras aqui, já acima desse eixo aqui, né, que são os scores mais positivos, essas amostras, elas tiveram menor tempo de armazenamento e se desenvolveram em temperaturas mais amenas. O que isso quer dizer? Isso mostra a sensibilidade dessas sementes, dessas espécies, ao tempo de armazenamento e também às condições ambientais lá no campo, né? A partir do momento ali que a semente está se desenvolvendo lá tem o período de maturação do fruto. Então, conclui-se que as sementes de IP, né, das 4 espécies estudadas, elas são mais sensíveis ao tempo de armazenamento, né? Quanto maior o tempo de armazenamento, piores os índices de emergência, que as amostras provenientes de regiões mais quentes, que têm maior fotoperíodo, maior radiação e umidade mais baixa, elas tiveram melhor desempenho na emergência. E, ao contrário,
as sementes que maturaram ali em períodos mais frios e úmidos, elas apresentaram as variáveis de emergência, as piores variáveis de emergência, né? No capítulo 2, foi feita a descrição fenológica do estado de desenvolvimento inicial das 5 espécies florestais nativas, fazendo uma adaptação da escala BBCH. Para isso, foi necessário a condução de experimento a campo, né, sob delineamento inteiramente casualizado, com 14 datas de semeadura, instaladas em intervalos de aproximadamente 30 dias, constando de 8 repetições por espécie, né, e 40 repetições ao todo por data de semeadura. As unidades experimentais, elas constaram de vasos, né, de polietileno branco, capacidade de 8 litros, preenchido com atossolo vermelho distrófico típico, né, que é o solo coletado em Itajubá. Foi feita análise desse solo e as correções na acidez e fertilidade. Também estava presente ali no local do experimento a estação meteorológica automática, onde a gente coletou os dados das variáveis meteorológicas. E a escala BBCH, ela é comumente utilizada, né, mundialmente utilizada, mas focada ali em espécies de ciclo anual e espécies de interesse comercial, né? Então, foi feita uma adaptação dessa escala para as espécies perenes, no caso, tá? E focado também no desenvolvimento inicial. Então, foram identificadas 2 estágios de desenvolvimento principal, estágio 0 da germinação e o 1 do desenvolvimento foliar, e foi descrito para essas 5 espécies desde a semente seca até quando elas atingiram ali 10 folhas no caule principal. Como os primeiros resultados, né? O estágio de desenvolvimento 0, né, da germinação, ele foi descrito ali do código 0009. Todas as espécies, elas apresentam germinação epígea, ou seja, o hipocótilo, ele rompe aqui, né, quando ele está aqui no substrato, ele rompe o substrato e ele projeta os cotilédones no ar. Então, todas as espécies apresentaram esse mesmo comportamento aí na germinação. E, em relação a esse estágio principal, as 5 espécies, elas têm diferença na duração desses estágios, que variou aí de 14 a 27 dias. Já no próximo estágio, que é o desenvolvimento foliar, ele foi descrito a partir do código 09, né, em que o par de cotilédones eles já estão desdobrados e visíveis, e no código, a partir do código 1112, é quando ocorre a abertura, né, a emissão das primeiras folhas verdadeiras. Vai ter espécie que emite uma folha por nó, e tem espécies que emite o par de folhas. A gente já vai descrever agora, né? E o que foi observado? Que essa frequência da emissão de folhas e a filotaxia, né? A filotaxia é a forma como as plantas emitem as folhas. Elas refletem também nos padrões de desenvolvimento dessas espécies. As espécies que possuem filotaxia alterna, ou seja, elas emitem uma folha por nó, foram a Bauhinia forficata e a Ceiba speciosa. Essas 2 espécies também apresentam maiores alturas quando elas atingem o subestágio 110, né? Sendo que a Bauhinia forficata, ela prioriza o crescimento e não o crescimento da folha e não da haste. Então, quando ela atinge ali o patamar ali de 10 folhas, ela ainda é bem sensível, né? Ela tem o caule bem frágil e ela não é indicada ainda para o plantio definitivo no campo, nesse subestágio aqui, quando ela atinge 10 folhas. E ao contrário, a paineira, né, a Ceiba speciosa, ela já tem as hastes bem firmes e a altura já correspondente ao indicado para o plantio definitivo, em torno de 20 a 30 centímetros. E as espécies de P, né, Chrysotristis, Impetiginosus, Itabebu e Rosealba, eles possuem filotaxia oposta e cruzada, ou seja, a cada nó, elas emitem um par de folhas oposta e no próximo nó, de forma cruzada. Essas espécies, elas priorizam o desenvolvimento foliar para posterior crescimento das folhas, ou seja, elas priorizam a emissão de folhas para depois o crescimento.
Então, quando elas chegam no subestágio 110, ou seja, quando elas atingem o número de 10 folhas, elas ainda têm altura bem pequena, né? Uma média aí até abaixo de 15 centímetros. Então, para os IPs, o subestágio 110 ele ainda não é indicado o plantio definitivo, porque essas espécies ainda estão bem sensíveis, bem pequenas. Aqui é um exemplo de como ficou, né, a escala BBCH adaptada. Nesse caso aqui, o exemplo é a Tabebuia roseoalba, onde tem a descrição de cada subestágio, o tempo, né, de duração em dias de cada subestágio e a imagem correspondente a cada um desses subestágios, né, a descrição morfológica deles. E conclui-se que todas as espécies elas apresentaram diferença na duração desses subestágios e entre elas e entre os subestágios, né? A duração até elas atingirem 10 folhas variou de 171 dias a 190 dias aproximadamente. E essa foi a primeira escala BBCH adaptada para essas espécies, tá? A gente não tinha encontrado na literatura ainda. Já o capítulo 3 ele é um estudo de base, porém necessário para que esses dados obtidos nesse capítulo eles são essenciais para serem utilizados nos modelos de desenvolvimento, onde a gente vai compreender melhor e poder simular lá no futuro como que essas plantas vão se comportar com os aumentos de temperatura. Então, o objetivo foi estimar ali, delimitar os limiares de temperatura e o requerimento térmico dessas espécies no desenvolvimento inicial. Então, foi estimado a temperatura base, a temperatura ótima e a temperatura superior. As plantas abaixo e acima desses limiares, elas cessam o desenvolvimento, tá? O desenvolvimento não ocorre. E a planta também, ela possui uma temperatura ótima, onde vai ocorrer o máximo do desenvolvimento. Das diversas metodologias, né, as que foram consideradas para esse estudo foi para a temperatura base, o menor quadrado médio do erro, de metodologia de Sinclair e colaboradores. Para a temperatura ótima, foi estimado o filocrono e identificadas as datas de semeadura com menor valor do filocrono. E para basal superior, ou temperatura superior, foi feita uma adaptação da metodologia de Lima e Silva. Os dados necessários para a estimativa são os dados de observação no campo, que foram medidos o número de folha acumulado na haste principal e a duração do desenvolvimento, né? O tempo que a planta demorou ali para atingir as 10 folhas. Foram utilizados dados de temperatura do ar diários obtidos da estação meteorológica e foi feito o cálculo da soma térmica e a soma térmica acumulada. Por que é importante, né? Por que tantas datas de semeadura instaladas? Para que as plantas elas pudessem se desenvolver sob diferentes condições ambientais. A gente precisa expor a planta a essas diferentes condições para verificar o comportamento delas. Então, os experimentos eles foram conduzidos de 2022 a 2024. Né? Nesse período, a temperatura média foi de 20,6 e os valores absolutos variaram de 3,4 a 38,1. Radiação solar global variou de 1,8 a 34,9 megajoule por dia. Fotoperíodo variou de 11,6 a 14,3 horas. E a precipitação acumulada por data de semeadura variou de 124,8 a 1.635 milímetros. O que é importante ressaltar, né, que foi observado durante a condução do experimento, que a gente passou aí por episódios de onda de calor, né? Tem alguns bem intensos, principalmente nesse período de setembro a dezembro de 2023, né? Que compreendeu aí as datas de semeadura 12, 13 e 14, né? Nesses períodos aí a gente teve incremento aí de até 2 graus de anomalia na temperatura média mensal. Agora, focado na temperatura base, né, o limiar inferior ali do desenvolvimento da planta. Para estimar, foram utilizadas as datas de semeadura que tem maior desenvolvimento, mas a temperatura é mais baixa. Então, o quadrado médio do erro ele foi obtido por regressão entre o número de folha acumulada e a soma térmica acumulada. Isso foi feito por repetição
por data de semeadura e por espécie, né? Então, nessas figuras aqui, cada pontinho aqui é um valor obtido da temperatura base. E esses valores, depois foi realizada a média, né, dos valores aí no limiar acima de 4 e abaixo de 18, que é o considerado ali mais realístico para essas espécies, né, considerando a ocorrência delas no território brasileiro. E o valor final, ele variou aí de 10,6 a 12,6 graus, né, entre as espécies. Para a temperatura ótima, foi calculado o filocrono, ou seja, o filocrono ele indica que quanto menor o valor dele, maior o desenvolvimento da planta. Ou o contrário, quanto maior o valor do filocrono, a planta se desenvolve ali de forma mais lenta, né? Então, foi estimado o filocrono também por repetição, por data de semeadura para essas espécies. Foi feita a análise de variância e o teste de comparação de médias, que a gente pode observar. Para a Bauhinia furficata, né, essas letras iguais aqui, as letras A, quer dizer que não teve diferença significativa, né, do valor do filocrono entre essas datas de semeadura. Então, para a estimativa da T ótima dessa espécie, foram consideradas todas as datas de semeadura. E para as demais espécies, né, a gente selecionou ali as datas de semeadura com menor valor do filocrono. Essas datas de semeadura foram utilizados os dados da temperatura média do ar diário e foi feita a média dessas temperaturas, tá? Então, a gente resultou aí nas temperaturas ótimas que variou aí de 20,3 a 21,5. E para a temperatura superior, né, que é o limite superior da planta, são utilizadas as datas de semeadura também com maior duração, porém em condições de temperaturas mais elevadas. A metodologia de Lima e Silva, eles utilizam 2 datas de semeadura, né, para estimar a temperatura superior. No entanto, a gente verificou, né, com os testes de comparação aqui, que houveram mais de 2 datas de semeadura com essas características. Então, a gente foi feita a combinação dessas datas de semeadura e cada combinação resultou, né, no valor da temperatura superior. Então, foi feita a média desses valores. Aqui, por exemplo, para a Bauhinia furficata, resultou numa temperatura superior de 43,9. Os valores finais também variaram aí de 41,9 a 43,9. Conclusões desse capítulo. A Bauhinia furficata, né, a pata de vaca, ela possui maior amplitude térmica do desenvolvimento, ou seja, ela se desenvolve bem aí quando a temperatura está entre 10,6 até 43,9 graus, né? E ela é uma planta mais exigente também, ela precisa acumular mais energia para poder emitir uma folha. Comparando aqui, ó, né? Aqui a média, ela precisa acumular em torno de 224,4 para ela emitir uma folha. Enquanto a espécie menos exigente é a ceiba especiosa, né? Ela precisa acumular 160,5 para emitir uma folha. E as 5 espécies, né, cada uma possui um padrão de desenvolvimento, né, porque elas se desenvolveram de formas distintas nas mesmas condições de campo. O capítulo 4, o objetivo dele foi avaliar a capacidade de 2 modelos de desenvolvimento, né, em simular ali, estimar o número de folha acumulado e a duração do desenvolvimento para essas 5 espécies, tá? Além de identificar a resposta dessas plantas, né, em condições de clima atual e futuro. Para isso foi considerado aí nas projeções dados de temperatura média de 16 modelos climáticos do Next GDDP do CEMIP 6, que já são os mais atuais. Para os modelos de desenvolvimento foi feita a calibração, né, e a avaliação deles, em 3 etapas. Primeiro, calculou o número de folha diário, considerando a data de emergência até quando as plantas atingiram 10 folhas. O cálculo do número de folha acumulado, pelo somatório do número de folha diário, e o cálculo da duração, também considerando a emergência até atingir 10 folhas. Lembrando que esses modelos eles foram calibrados localmente, né? Eles foram calibrados aqui com as características e os dados do local do estudo. A diferença entre os 2 modelos, né, só para exemplificar, o modelo filocrone ele é um modelo linear,
né? Ele possui a função da soma térmica, em que são os dados de entrada, são a temperatura média do ar e os limiares térmicos, que foram estimados anteriormente. E o modelo Wang-Engel é um modelo multiplicativo, né? E ele possui a função beta. Essa função também, os dados de entrada também são temperatura média e as temperaturas cardinais, ou os limiares térmicos que já foram estimados. Para a calibração desses modelos, foram utilizados os dados das datas de semeadura 1 a 6, e para avaliação do desempenho, foram utilizadas as datas de semeadura de 7 a 14, em que foi feita uma comparação do número de folha acumulado observado e estimado e da duração observado e estimado entre os dois modelos. Para isso foram utilizadas várias estatísticas, né? E o melhor modelo para cada espécie foi aquele que apresentou a melhor estimativa do número de folha acumulado, né, dado aí pelo menor valor do quadrado médio do erro e bias, o modelo que apresentou o maior valor do índice C, variância homogênea, médias iguais e melhor estimativa da duração. Selecionado ali o melhor modelo para cada espécie, foi feita ali a simulação e a projeção da duração do desenvolvimento inicial. Primeiro para o clima atual, né, compreendendo aí o período de 1995 a 2014, e projetada para 3 períodos futuros. A gente considerou aí o período próximo, de 2041 a 60, intermediário, de 61 a 2080, e o futuro distante, de 81 a 2100. Isso considerando também 3 cenários socioeconômicos, o SSP 245, o 37.0 e o 58.5. Lembrando que todas as simulações e as projeções, elas foram feitas também por data de semeadura, né, para cada modelo climático e cenário. E, por fim, a gente obteve a média global, que a gente chama aí nesse trabalho de ensemble. Os principais resultados em relação à estimativa do número de folha acumulado. A gente obteve aí baixos valores da raiz quadrada média do erro, né? Então, os modelos aí erraram aí de 0,3 a 5,2 folhas, e bias também, os valores mais baixos, né? De menos 0,4 a 0,7. Os modelos apresentaram de moderado a alto valor do índice C, que é o desejável, e também não violaram os pressupostos de homogeneidade e normalidade na maioria das datas de semeadura. O modelo Wang-Engel, ele foi melhor para Bauhinia forficata, Androanthus impetiginosus e Tabebuia rosealba. A gente pode perceber aqui, ó, nessa linha 1 para 1, eles estão mais próximos dessa linha, né? Então, assim, eles se aproximam mais dos dados observados. E o modelo filocrono, ele foi melhor para Ceiba especiosa e Androantho crisotrichus, né? Quando comparado ali o modelo Wang-Engel e filocrono. Eles erraram aí em torno, raiz quadrada médio do erro global, né, um erro aí de 1,1 a 1,5 folhas no Wang-Engel e 1,3 a 1,4 folhas no filocrono. Em relação à estimativa da duração do desenvolvimento, o que se observa aqui? Os erros cumulativos na estimativa do número de folha acumulado vai resultar em erros também na duração do desenvolvimento inicial. Como a gente pode comparar aqui um exemplo para a Bauhinia forficata, né? O modelo filocrono, ele subestima, né? Na maioria das datas de semeadura, ele subestima o número de folha acumulado. Ele está abaixo da linha 1 para 1. E aí, o que a gente observa, quando a gente simula a duração, ele superestima a duração. E, ao contrário, quando o modelo superestima o número de folha, ele subestima ali a duração do desenvolvimento inicial. No entanto, né, quando a gente pega os modelos que foram melhores para cada espécie, eles estão errando aí de 11,9 a 32 dias. Então, isso ainda é considerado aceitável, né? Então, os modelos, eles estão adequados ali para fazer essas simulações. Agora, em relação às simulações e projeções, primeiro foi feita a validação desses 16 modelos do NextGDP, né, do CMIP6, e foi feita uma comparação com os dados de Xavier e colaboradores, de 2016. Então, foi verificado, né, que
o ensemble, né, a média desses 16 modelos, ela está próxima, né? As estatísticas mostraram que elas estão fiéis ali ao comportamento real ali, né, da climatologia, da temperatura. E quando a gente faz as projeções, a gente observa um aumento gradual da temperatura do ar, mesmo nos diferentes cenários, né? Esse aumento ele variou aí de 1,3 graus no período futuro, né, no futuro próximo, do cenário mais otimista aqui, que é o 2,4,5, e projetou até 4,5 graus no futuro distante do cenário mais pessimista, que é o 5,8,5. Quando a gente faz as projeções, as simulações da duração do desenvolvimento, foi observado 3 tendências. A majoritária, né, que foi o que mais ocorreu, foi a diminuição da duração do desenvolvimento inicial, em consequência dos aumentos de temperatura, que vai acelerar a taxa do desenvolvimento foliar, né? E aí ocorre essa diminuição. A segunda foi quando ocorre o aumento da duração. Então, a gente tem também aí a redução da taxa do aparecimento de folhas. E a situação também que não tem alteração. Quando a gente compara ali o clima presente com o clima futuro, elas se mantiveram iguais, né? As magnitudes de mudança, né? Elas variaram entre espécie, entre a data de semeadura e entre os cenários. A gente observou que as datas de semeadura que tiveram redução da duração, essa redução variou aí de 1 até 55 dias, principalmente no futuro distante e nos cenários mais pessimistas. E a maior variabilidade, né, a gente observou nas 2 espécies, a Ceiba especiosa e Androanthus isotrichus, né, que teve a maior variação ali do desvio padrão. E principalmente no futuro distante, para a Ceiba especiosa, aqui vocês vão observar esse risquinho cinza. Então, a variação está bem maior aqui para essas 2 espécies. A gente também faz as recomendações, né, verificando esse comportamento, né, vão ter datas de semeadura que vai diminuir a duração, outras datas de semeadura que vai aumentar a duração lá no campo, no viveiro. Então, a gente faz as recomendações. Para as datas de semeadura que vão ter o aumento da duração, que foi verificado aí das datas de semeadura 2 a 7, compreendendo o período de agosto a janeiro, é sugerida alterações dessas datas, né? Mudar a data da semeadura e fazer o controle no viveiro, da temperatura, umidade e luminosidade. E nas práticas de manejo, sugere-se aí usar o recipiente de maior volume, de fertilizante liberação controlada e aumento da frequência de aplicação de inseticida e fungicida e intensificação na irrigação. Já para as datas de semeadura que vão diminuir a duração do desenvolvimento inicial, o aumento da irrigação, no futuro, o aumento da irrigação vai ser independente do comportamento dessa duração, né? Por conta do aumento da temperatura, tem que aumentar a irrigação. Aumentar também a frequência da aplicação de inseticida e fungicida e o uso de fertilizante de liberação controlada. Nesse capítulo, as conclusões são, né, que as datas de semeadura projetadas de agosto a janeiro, foi verificado o aumento dessas datas, da duração delas no futuro, e as projetadas de fevereiro a julho, verificou que no futuro elas vão a tendência de diminuir, tá? O filocrono foi o melhor modelo para Ceiba especiosa e Androanthus isotrichus, enquanto o Wang Engel foi melhor para Bauhinia forficata, Androanthus impetiginose, Tabebu e Roseu alba. E que esses erros cumulativos, né, como a gente pôde verificar, do número de folha vai resultar em estimativa menos precisa da duração do desenvolvimento inicial. E por último, capítulo 5, né, baseado nessas medidas de adaptação sugeridas, né, o objetivo foi avaliar a viabilidade financeira da produção de mudas dessas espécies florestais, né, considerando essas medidas de adaptação sugeridas, baseadas no método do valor presente líquido. O cálculo ele foi feito considerando uma muda por espécie, foram considerados os investimentos iniciais e os custos de operação,
Primeiro foi feita uma consulta, né, com os viveristas da região para a gente se atualizar das técnicas, né, do que eles usam atualmente. E aqui nesse cladograma aqui, ele está dividido aqui no clima atual, o que foi considerado para a simulação? O recipiente, que é o tubete bandeja, substrato e fertilizante de liberação controlada. Nos custos de operação, os gastos com energia elétrica para irrigação, aplicação de inseticida e fungicida. Já no período futuro, considerando as duas vertentes, né? Se houver a redução da duração do desenvolvimento, vai ser considerado os investimentos iniciais iguais ao do clima atual, e no custo de operação vai ter um aumento aí da energia elétrica por conta do aumento da irrigação e o aumento da frequência de aplicação de inseticida e fungicida. E em datas de semeadura, que houver o aumento da duração, a sugestão é usar o recipiente biodegradável, né, no lugar dos tubetes, que ele também tem maior volume, substrato fertilizante, e nos custos de operação, além, né, do aumento aí da energia, da frequência de aplicação de inseticida e fungicida, também vão ter os gastos com a depreciação e manutenção da máquina que é utilizada para produzir esses recipientes. Essa é uma tecnologia nova, né, que ela vem agora, que ela vem sendo assim mais difundida aqui no Brasil. E aí um dos viveiros que a gente teve contato, eles já utilizam essa tecnologia. Os resultados, né? A gente observou pequenos aumentos, né, dos custos, que variaram aí de 0,2% a 3,5% no custo para cada muda. Né? Isso aí em reais, variou aí de 0,0016 a 0,0254, considerando, né, esses insumos que a gente sugeriu. Para todas as espécies foi observado os custos mais elevados, eles ocorreram aí quando a duração do desenvolvimento inicial é reduzido. E os custos menores quando a duração do desenvolvimento aumenta. A gente pode observar aqui que a porcentagem de mudança entre as espécies, né, variou aí de 0,2 a 3,5. E também foi feita a análise de sensibilidade para a gente identificar quais dos itens, né, considerados aí nos custos, eles têm maior impacto nesses custos aí no valor do VPL, né? Aqui a gente fez para o clima atual. Então, é observado aí, né, que o tubete, né, os recipientes, tubete e bandeja, o substrato e o fertilizante, eles têm o maior custo aí para a produção de mudas. Já no clima futuro, que vai ter a redução da duração, ele é semelhante, né, ao do clima atual, no entanto, aí tem o aumento aí do impacto dos custos também, da energia, do fungicida e inseticida. E quando ocorrer, né, o aumento da duração, o impacto maior vai ser no recipiente, no substrato e no fertilizante. E um pouco mais significativo ali para a energia elétrica. O que a gente pode observar, por exemplo, aqui no futuro, quando a gente sugere, quando vai aumentar a duração e a gente sugere o recipiente biodegradável, ele é um recipiente, né, com maior volume, consequentemente vai ter que usar maior quantidade de substrato. No entanto, o fertilizante, ele não vai ser necessário a gente alterar a quantidade. Então, a gente pode considerar isso uma vantagem, né, da adoção dessa medida de adaptação. Isso a gente conclui que as medidas recomendadas aí para o cultivo dessas plantas em Itajubá, né, em regiões de clima semelhante, né, vai ter um pequeno impacto na viabilidade financeira no futuro. Os impactos eles vão ser maiores quando ocorrer a redução da duração dessas datas de semeadura, e o aumento no valor, os aumentos dos custos, eles são decorrentes principalmente dos recipientes, substrato e intensificação da irrigação e aumento da frequência da utilização de fungicida e inseticida.
Não sei nem, falta 2 minutos. Agora eu já finalizei, né, a apresentação dos 5 capítulos. É só para conhecimento, né? Então, as mudas, né, que foram produzidas na condução do experimento, elas já foram de 80% a 90% já doadas, né, para a comunidade, para o pessoal de interesse. Então, aqui tem algumas fotos que o pessoal me mandava, né? Isso foi uma parte bem legal, que é bem gratificante ver o pessoal plantando as árvores. Eu queria agradecer especialmente a FAPEMIG, o Pós-Mar e a RN CAPES, né, pelos auxílios financeiros que me permitiram participar de eventos científicos, ajuda no custeio dos materiais para os experimentos e a tradução dos artigos científicos, né? Então, eu pude participar de três congressos, né, importantes dessa área. A gente teve trabalhos apresentados e coautoria em outros trabalhos. No ano passado, nessa Conferência Pan-Americana de Meteorologia, a gente teve um trabalho premiado. Durante esse período, né, do doutorado, a gente participei da publicação aí de 4 artigos, e um deles, aliás, esse último aqui, ele é da tese já, só que ele está em revisão no periódico. Também agradeço as instituições que doaram as sementes, aos viveiros florestais, né, que contribuíram com as informações para esse estudo. E, por último, né, não menos importante, sem chorar, eu quero agradecer a todo mundo, a minha família, porque, assim, eu acho que só foi possível esse tempo com a ajuda, né, a minha base, e eu acho que sem vocês eu acho que eu não tinha dado conta, né? Então, meu muito obrigada a todos que ajudaram a passar por essa fase. A gente não merece, né? As palmas não, né? Eu gostei também. Muito bacana mesmo. Falei rápido demais? Não, eu acho que é muita coisa. Não, é muita coisa também, né?